galera, sejam muito bem-vindos à nossa aula de dicas e apostas aqui para a Unifesp. Estou muito feliz em ter a Luz aqui comigo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Adriana Domingues, eu sou professora de pediatria aqui da Medway, então aproveita e já me segue lá no Instagram. A ideia é que a gente converse sempre sobre dicas, mas vamos focar na Unifesp. Galera, antes da gente começar, eu quero te contar que se você está aqui, você está na jornada certa. Aqui na Medway a gente já teve mais de 600 aprovações na Unifesp e 44% dos aprovados na Unifesp em 2024 foram aqui da Medway. Então, eu tenho certeza que em 2025 você vai estar aqui no nosso slide dentro dessas conquistas incríveis. Combinado? Então, vamos relembrar um pouquinho, para a gente entrar um pouquinho mais a fundo, eu quero que você relembre um pouquinho como é que é o modelo da prova da Unifesp, para que você também se sinta mais confortável e esteja mais preparado para o dia da prova, tá bom? Galera, é o seguinte, desde 2021 deu uma mudança aí, a prova a partir de 2021 passou a ser de alternativas de A até D, o que já nos ajuda um pouquinho, né? Além disso, a gente vai estar diante de 100 questões de múltipla escolha, sendo 20 questões de cada grande área, tá? Os enunciados, eles são um pouquinho longos, então vai com a mente mais arejada, descansa um pouquinho, principalmente tarde, noite do dia anterior, porque os enunciados são geralmente de 4 a 5 linhas. Apesar disso, a maior parte da prova segue um padrão de memorização, mas tem alguns entremeios aí de questões que vão mais para raciocínio lógico. Então, raciocínio clínico, perdão. Então, você vai ter que usar um pouco de raciocínio e um pouco de memorização, tá? É muito importante eu te contar que a Unifesp tem alguns ambulatórios que são muito fortes em algumas subespecialidades e é por isso que eles vão cobrar algumas especificidades aí mais específicas dentro da PED, tá bom? Mas fica tranquilo, fica tranquila, porque a nossa ideia aqui é a gente facilitar e já te dar um direcionamento para ficar bem mais fácil quando você for fazer a prova, combinado? Galera, a gente vai começar o nosso bate-papo então com o período neonatal, mais especificamente de doenças infecciosas, tá? Um assunto que eles gostam muito de cobrar na Unifesp é sífilis congênita. E eu quero primeiro te contar como que eles cobram, o que eles costumam cobrar, para você saber o que você tem que ficar alerta. E é isso que a gente vai conversar hoje, tá bom? Então, o que eles amam cobrar? O fluxograma da sífilis congênita e também o tratamento da sífilis congênita. Só que eu vou te contar que em alguns anos, dos últimos 5 anos, eles também solicitaram algumas manifestações clínicas, principalmente de sífilis congênita tardia. Por isso que eu vou trazer essas informações para vocês também, tá bom? A gente vai dar um geralzão, mas dentro do que a Unifesp gosta de cobrar. Fechou? Então, vamos começar falando das manifestações clínicas da sífilis congênita. E primeiro a gente vai falar da sífilis congênita precoce, tá? Então, quando eu tô diante de uma sífilis congênita precoce, eu posso ter como manifestação a hepatoesplenomegalia, aquilo que a gente já está bastante acostumado e familiarizado, que é o pênfigo palmoplantar, que são lesões cutâneas em palmas e plantas, tá? O corrimento nasal, que é a nossa rinite sifilítica, muito rica em esporoquetas, então aqui é bastante importante vocês focarem. A rinite sifilítica é muito rica em esporoquetas e, portanto, a gente pode ter essa transmissão por essa rinite sifilítica também, tá bom? E eu posso ter ainda anormalidades esqueléticas, tá? O que geralmente de anormalidade esquelética a criança vai ter? Galera, eu posso ter osteófitos, e qual que é o problema disso? Essas lesões osteolíticas que a sífilis congênita pode causar, podem me levar à pseudoparalisia de Parrot. O que é isso? Galera, a criança tem essas lesões principalmente em membros superiores, que causam muita dor à mobilização. E a criança, por consequência, falsamente para de movimentar, não é falsamente, né, perdão. A criança para de movimentar esse membro não porque ela tem uma paralisia motora sensitiva, é porque ela está sentindo muita dor, tá? Por isso que é chamada pseudoparalisia de Parrot.
Fechou? Além disso, pode ter as petequias púrpuras, posso encontrar inclusive hidropsia fetal e, como a gente já falou, a pseudoparalisia de Parrot. Fechou? Mas a gente também tem manifestações clínicas que são tardias, que entram aqui como sequelas da sífilis neonatal. Vamos relembrar quais são elas? Eu vou passar uma tabela para vocês, não se assustem, eu vou contar para vocês o que vocês precisam saber dessa tabela, combinado? Vamos lá. A gente tem aqui alterações faciais, oftalmológicas, auditivas, orofaríngeas, cutâneas, de sistema nervoso central e esqueléticas. Quais são as principais que vocês têm que saber, tá? Fronte olímpica e nariz em cela, que eu já vou mostrar foto para vocês. É legal que você saiba de dentes de Hutchinson, que são aqueles dentinhos como se fosse uma conchinha, a base do dente da criança fica quase que um C invertido, tá? Atraso de DNPM e tíbia em sabre. Fechou? Vamos ver um pouquinho de fotos para você relembrar do que eu tô falando. Aqui a gente tá vendo a fronte olímpica e o nariz em cela, tá? Aqui os dentes de Hutchinson e a nossa tíbia em sabre, que ela fica mais abaulada. Combinado? Relembrado disso, agora sim vamos para o nosso fluxograma da sífilis congênita. Galera, eu preciso ter um passo a passo muito bem estabelecido dentro da minha cabeça para eu conseguir tratar de forma correta a sífilis congênita, tá? Então, como que eu vou clarear isso dentro da minha mente? Eu vou dividir essas crianças em 3 grandes grupos. Crianças que têm risco de infecção, crianças que foram expostas a sífilis e crianças que têm de fato sífilis congênita. Para cada uma delas, eu vou ter um esquema de tratamento, tá bom? Vamos com calma que a gente vai falar sobre todas, tá? O que a gente vai combinar aqui? Toda gestante que chegou na maternidade ou mulheres em abortamento, elas vão ser submetidas a um teste rápido para sífilis, tá bom? E aí, o que a gente vai avaliar? Se esse teste rápido veio não reagente e essa mulher tem um histórico de ausência de infecção por sífilis, acabou. Essa criança tinha um risco de sífilis, mas a gente exclui, sem necessidade de conduta, tanto para gestante, tanto para criança. O meu rastreamento acaba por aqui, tá bom? Agora, se ao fazer esse teste rápido, ela vem com resultado reagente, aí eu vou precisar olhar por um pouquinho com mais atenção para essa criança. Porque eu vou precisar entender qual que foi o histórico do tratamento da sífilis na gestante. E esse paciente se encontra aqui no risco de infecção. Eu ainda não consegui entender se ele é de fato uma sífilis congênita ou exposto a sífilis. Eu vou conseguir entender mais para frente. No caso anterior, que a gente viu que era um teste não reagente, essa criança tinha um risco, mas foi excluído. E aí parou minha investigação. Nesse caso aqui, eu entendo que ela tem um risco e eu vou precisar classificá-la entre exposto ou de fato com sífilis congênita, mas ainda não consigo falar o que é. Combinado? Bom, lembra que a gente falou que a gente, nesse caso, vai precisar avaliar o tratamento dessa mãe durante a gestação? E aí, dentro disso, a gente vai avaliar, essa mãe foi adequadamente tratada? Se a resposta for sim, ela recebeu o tratamento adequado para aquela sífilis que ela tinha, tá tudo certinho, o que eu vou fazer? Vou colher o VDRL pareado de mãe e recém-nascido, tá bom? E aí eu tenho 2 possibilidades a partir disso. Primeira possibilidade, o VD do bebê é negativo ou menor do que o materno, ou maior do que o materno em no máximo uma diluição. A partir disso, guarda essa informação que a gente já vai falar mais tarde. Ou como possibilidade, eu ainda posso ter um VD do bebê que seja maior que o materno em pelo menos 2 diluições. Então, se o meu VD do bebê for maior do que o da mãe em duas diluições, eu já estou entendendo que essa criança tem sífilis congênita, tá bom?
ela não é mais exposta. Lembra que essa criança se enquadrava no risco. Eu tenho que classificá-la como exposta ou como sífilis congênita. Aqui eu já enquadrei como sífilis congênita, tá? Vamos voltar nesse fluxograma aqui, ó. Esse daqui a gente vai falar mais tarde o que a gente vai fazer com essa criança. Vamos voltar nesse caso aqui, em que o VD do bebê é negativo, ou menor do que o da mãe, ou até maior do que o da mãe, mas só em uma diluição. Nesse bebê, eu vou precisar olhar para o exame físico dessa criança. O exame físico dessa criança é normal? Cara, se o exame físico dessa criança é normal, eu vou chamar que essa criança está exposta a sífilis. E eu não vou fazer nenhum tratamento aqui e eu vou acompanhar de perto na puericultura, tá bom? Agora, se o exame físico da criança for alterado, aí eu vou olhar para o meu VD dessa criança. O VD dessa criança era negativo? Então, eu tenho um VD negativo, uma mãe que tratou sífilis adequado, a criança tem um VD negativo, mas o exame físico da criança não é normal. Cara, isso não tá com cara de ser sífilis. Eu preciso investigar as outras torches, tá? Que podem dar alguma alteração de exame físico, até por vezes semelhante ao da sífilis congênita. Então, eu preciso pensar em outras coisas. Se o exame físico dessa criança for alterado, mas o VD for positivo em qualquer título, ou igual ao da mãe, ou maior do que o da mãe em um título, eu vou considerar que esse bebê está com sífilis congênita, tá bom? Isso tudo é quando a mãe é adequadamente tratada. Agora, se a mãe não foi adequadamente tratada, esquece, galera. Aqui eu já vou considerar que esse bebê tem sífilis congênita, eu vou notificar e eu vou coletar tudo nesse bebê. E o que significa coletar tudo? Fazer um exame físico completo, fazer o VDRL, um hemograma, um líquor e um raio-x de ossos longos, beleza? A partir da análise disso tudo, incluindo o exame físico e todos os exames, tá? Eu vou avaliar. O que eu vou avaliar? Se o exame físico do bebê, hemograma, raio-x, líquor forem normais e o teste não treponêmico do bebê for não reagente, aí nesse caso o bebê vai ser tratado com penicilina benzatina em dose única, mas ele precisa estar tudo normal e teste não treponêmico não reagente. Se isso tudo acontecer, ele vai receber penicilina benzatina em dose única intramuscular e acabou. Se ele tiver a resposta não para uma dessas coisas aqui, o meu tratamento vai depender do que eu for olhar, do resultado do meu líquor. Então, o que eu vou olhar para o meu líquor? Se o meu líquor estiver alterado, eu vou considerar que eu estou diante de um bebê com neurosífilis. Se o meu líquor estiver normal, eu vou entender que ele tem sífilis congênita, mas não tem neurosífilis. E o que significa um líquor estar alterado? É o ter VD reagente, ou proteína maior do que 150, ou celularidade acima de 25. Se eu tiver uma dessas aqui alteradas, eu já entendo que eu estou diante de um quadro de neurosífilis, tá? E aí, se eu tiver com líquor alterado, eu vou tratar essa criança com penicilina cristalina obrigatoriamente, EV por 10 dias. Se o meu líquor estiver normal, eu vou considerar que essa criança tem sífilis congênita sem neurosífilis e eu posso escolher dar penicilina cristalina, EV ou procaína IM por 10 dias. Combinado? Mas, Dri, e se esse bebê, por algum motivo, não conseguir coletar o líquor? Isso já foi questão de prova. Aí, galera, não tem muita conversa. Aqui eu vou considerar, se ele não puder coletar o líquor, eu vou considerar como se ele tivesse com neurosífilis e tratar com penicrista há 10 dias. Combinado? Então, para a gente resumir o que a gente conversou agora, eu vou olhar para o exame físico do recém-nascido, para o hemograma, para o líquor, para o raio-x de ossos longos e para o teste não treponêmico. Se tudo isso for normal e o teste não treponêmico for não reagente, eu vou só aplicar uma penicilina benzatina em dose única intramuscular para esse bebê. Se para uma
dessas coisas aqui, o paciente receber uma resposta de não foi normal, aí eu vou olhar o resultado do líquor para definir a minha conduta. Combinado? Vamos ver uma questãozinha da Unifesp para ficar um pouquinho mais claro. Eu trouxe para vocês uma questão da Unifesp de 2024, tá? Aqui, galera, eu tenho um recém-nascido a termo no primeiro dia de vida, filho de uma mãe com sífilis que iniciou o tratamento com penicilina bezatina há 2 semanas. No exame físico não tem alteração, o VD da mãe e do bebê no momento do parto tem uma titulação de 1:4. Então, o VD do bebê é igual ao VD da mãe. Importante aqui pra gente. Exame físico do bebê, raio-x normal, hemograma normal, mas ele não conseguia coletar o líquor. Já dei o spoiler pra vocês, né? Galera, o que eu faço nessa situação aqui? Aí não tem conversa. Se eu não consigo coletar o líquor do bebê, eu não consigo definir se eu estou diante de uma neurosífilis ou não. Se eu não consigo, eu sempre vou pecar pelo excesso dentro da pediatria. E por isso que a minha resposta vai ser penicilina cristalina por 10 dias. Combinado? Bom, galera, de sífilis, era isso que eu queria trazer para vocês, que eu tenho certeza que isso vai ajudar demais para vocês responderem as questões da prova desse ano, tá bom? Agora a gente vai trocar um pouquinho de assunto e a gente vai para outro tema que a Unifesp ama, que é síndromes diarreicas e desabsortivas, tá? Vamos ver o que cai? O que cai aqui? Tratamento e, de forma indireta, a classificação da desidratação. Sabe por que de forma indireta? Porque ele vai te contar lá no enunciado que a criança estava com XYZ de manifestações clínicas e sinais e sintomas, e ele vai te pedir, a partir disso, para você dar o tratamento. Obviamente que para eu dar um tratamento num quadro de desidratação, eu preciso classificar essa criança, tá bom? E é por isso que antes da gente falar do tratamento propriamente dito, eu quero te relembrar como é que a gente classifica, quais são os sinais para cada plano de classificação da desidratação, combinado? Então vamos lá. Qual que vai ser o nosso intuito aqui? Observar sempre na criança que está possivelmente desidratada, ou seja, na criança que está com diarreia e vômito, eu vou precisar entender se ela tem desidratação ou não tem desidratação. Como é que eu faço isso? Eu vou olhar para o estado geral, para os olhos, se ela tem sede, se ela tem lágrimas, como é que está a boca e língua, se estão secas, se estão úmidas, sinal da prega, o pulso, a perda de peso. Tá bom? E a partir disso eu vou definir o meu plano de tratamento. O que é o plano A? O plano A é a criança que tá top, é a criança que não tem desidratação. Então a criança tá com tudo normal, ela não tem sinal de desidratação. Então ela tá ativa, ela tá alerta, os olhos dela estão normais, ela não tem sede porque ela não tá desidratada, então tá tudo normal, lágrimas presentes, boca e língua estão úmidas, sinal da prega está desaparecendo de imediato, o pulso está cheio, não perdeu peso, tá tudo ótimo, gente. Essa criança não está desidratada e, portanto, eu vou considerá-la como plano de tratamento, o plano A, que a gente já vai ver o que é, tá bom? O plano B é a criança que está no limbo, galera. Vamos pular um pouquinho ele, tá bom? A gente vai falar primeiro do plano C. O que o plano C é? É a criança que está grave. Assim como o plano A é a criança que está top, o plano C é a criança que está ruim. O que significa estar ruim? Eu ter alteração de nível de consciência. É uma criança que está hipotônica, está comatosa, está letárgica ou está inconsciente. Ela tem olhos fundos por conta da desidratação. Você tenta dar água para ela, mas ela não consegue beber por alteração de nível de consciência, inclusive. Lágrimas eu não tenho, boca e língua tão secas, sinal da prega está desaparecendo muito lentamente, eu tenho um pulso fraco ou ausente e eu tenho uma perda de peso bem aumentada, né, acima de 10%. Se eu tiver 2 ou mais desses daqui presentes, desses sinais clínicos presentes, eu vou classificar essa criança como plano C de tratamento. Galera, pensa aqui comigo, se a criança tá ruim desse jeito,
ela vai precisar de medidas mais invasivas, tá bom? Assim como o plano A, a criança tá top, pode ir para casa, ela tá sem desidratação, o plano C, ela tá ruim, então eu vou ser mais intervencionista, combinado? O plano B é o que tá no limbo, é a criança que nem tá comatosa e nem tá totalmente ativa e alerta. Ela tá mais irritada, tá com olhos fundos, tem muita sede. Guarda isso aqui, vamos combinar comigo que quando você vir na questão que a criança tá com muita sede, isso vai te chamar atenção porque é uma dica que a questão tá te dando, que ela tá te contando que a criança tá no plano B, tá bom? Além disso, ele geralmente te fala na questão, quando ele quer falar de plano B, ele fala que a criança está irritada, mas está aceitando água e bebendo avidamente. Essa é a dica para te falar que a criança está no plano B. Se ele quer te contar que a criança está no plano A, ele vai falar que a criança está ótima. Está ativa, está super bem, não tem alteração de exame físico. No plano B, ele vai te contar que a criança tem algum estado geral alterado, algum status de nível de consciência alterado. Está mais comatosa, sonolenta. Isso são dicas práticas para você entender de qual plano que a questão está te trazendo, para você não precisar decorar isso tudo. Combinado? Já que a gente já relembrou como é que eu classifico entre A, B ou C, vamos então para as atualizações que o Ministério da Saúde fez lá em 2023, mas que teve algumas mudanças discretas, tá? Em relação a essa tabela que a gente acabou de conversar, tá bom? Então, se você se formou ou teve contato com esse tema antes de 2023, talvez você tenha achado algumas coisas que eu apresentei aqui na tabela para vocês meio estranhas. Isso é porque teve algumas mudanças, tá bom? Eu nem vou falar como era antes para não te confundir, tá? Vamos focar no que eu vou conversar aqui com vocês, porque é isso que vai cair na prova, tá? Vamos então definir o tratamento para cada um desses planos. Quando eu estou num plano A, essa criança não está desidratada. O que eu vou fazer para ela? Gente, aumenta a ingesta hídrica, vai para casa, mantém dieta e vai tudo bem. Essa criança do plano B, ela está no limbo. Ou ela melhora e vai para casa, ou ela piora e fica aqui comigo. Então, ela tem condição de beber por boca porque ela tá com muita sede, mas ela vai fazer intra-hospitalar. Até eu ter certeza que ela vai voltar a ser um plano A e, portanto, voltar a ser hidratada e tem condição de ir para casa. O plano C é uma desidratação grave. Aqui não tem conversa. Você intervencionista, vou pegar um acesso dessa criança e ela vai ficar com a gente intra-hospitalar, tá bom? Vamos relembrar então. Plano A, eu vou aumentar a ingesta de líquidos com soro caseiro ou soro de reidratação oral após cada perda, mas eu vou manter a alimentação habitual. Isso eles gostam de cobrar na sua prova. Manter a alimentação habitual no plano A, essa criança tá bem. Eu vou aqui eu introduzo o zinco já, desde o plano A. O Unifesp gosta de cobrar essas duas coisas para vocês. E além disso, se a criança tiver com vômito, eu posso inserir uma ondansetrona para acessar esses vômitos, diminuir o risco de evolução com desidratação. Combinado? Já no plano B, é aquela criança que ela tem condição de beber por boca, mas ela precisa ficar aqui comigo para eu avaliar se ela vira um plano A ou um plano C, tá bom? Então ela vai fazer um soro de reidratação oral intra-hospitalar de 50 a 100 ml por quilo de 4 a 6 horas. Toda vez que você vir um volume grande assim, você precisa colocar na sua cabeça que eu preciso diluir em grande espaço de tempo, porque senão eu tenho o risco de fazer uma sobrecarga cardíaca na criança, tá bom? Então, qual que é a minha ideia aqui? Se eu vou fazer 50 a 100 ml por quilo, eu vou fazer de 4 a 6 horas para essa criança. Sabe por que eu tô te perguntando isso? Porque as questões de prova tendem a te confundir com esse valor aqui. Eles colocam geralmente 50 a 100 ml em 1 hora? Não, galera. Todo volume alto eu vou correr em mais tempo. Guarda isso que vai te ajudar a responder a questão, tá bom? O plano C, a criança está desidratada grave, eu vou colocá-la em jejum. Presta atenção. Essa criança sim vai em jejum, tá? Vou reintroduzir soro de reidratação assim que ela consiga beber. Mas a minha hidratação
vai ser dividida em duas fases. A fase rápida, que a gente chama também de expansão, e a fase de manutenção e reposição de perdas, tá bom? O que eles cobram aqui geralmente? É a primeira fase da expansão, que é fazer soro fisiológico ou Ringer lactato na dose de 30 ml por quilo. E eu vou correr em 30 minutos se forem crianças acima de 1 ano e se forem crianças abaixo de 1 ano eu vou correr em 1 hora. Isso daqui eles amam pedir porque isso atualizou, isso mudou. Então, esse valor você tem que saber. Combinado? Outra coisa que eu já vi a Unifesp cobrando também foi quando é que eu vou prescrever antibiótico num quadro diarreico. Simples, se eu tiver sangue nas fezes, se eu tiver comprometimento do estado geral dessa criança e se ela tiver uma febre alta persistente. Além disso, se eu tô com muita dor abdominal, tenesmo, algum comprometimento sistêmico, tá? Ou seja, galera, se essa criança tiver sinais de sepse ou sangue nas fezes, eu vou prescrever antibiótico para ela. Uma dica prática para vocês, tá bom? E aí, qual que é o antibiótico que eu vou prescrever? Até 30 quilos eu vou escolher ou cipro ou ceftriaxona. Combinado? Geralmente eles não pedem mais para abaixo de 30 quilos. Eu também posso fazer azitromicina, tá bom? Para abaixo de 30 quilos, só para vocês lembrarem. Mas o que eles gostam é de pedir de crianças maiorzinhas aqui, tá bom? Vira e mexe, eles podem pedir menor? Pode, mas geralmente aí eles te cobram que você lembre do ceftriaxona, tá bom? Mas fica aí no seu radar que azitro também é uma boa escolha para crianças menores, combinado? Bom, vamos para a nossa questão da Unifesp então. Galera, seguinte, eu tenho um menino de 9 meses que tá com febre e diarreia um dia. A mãe tá te contando que ele teve 6 evacuações nas últimas 24 horas. Teve sangue, teve muco e teve pus. Lembra que a gente conversou agora que se essa criança tem sangue, tem pus, tem sangue nas fezes ou tem algum sinal de sepse, eu preciso introduzir antibiótico? Eu tenho sangue, muco e pus nas fezes. Abre teu olho. No exame físico, ele tá choroso, toma a água oferecida pela mãe com avidez e tá com choro sem lágrimas. Olha isso aqui comigo. Lembra que a gente conversou? Ele tá tomando água avidamente. Qual que é a minha conduta para essa criança, galera? Se a questão me trouxe que eu tô bebendo água avidamente, a gente conversou que é um alarde que a questão está te mostrando que ele está no plano B. Portanto, nesse caso eu vou precisar fazer uma reidratação oral na unidade de saúde e usar um antibiótico. Por quê? Porque ela tem sangue nas fezes com muco e pus. Combinado, galera? Relembrado isso daqui? E ó que ele nem pediu qual antibiótico que a gente vai precisar usar. Fechou? Muito bom. Vamos então falar do nosso último tema de hoje, que é alojamento conjunto e testes de triagem neonatal. Aqui a Unifesp não é muito legal com a gente. Sabe por quê? O que eles gostam de cobrar é teste do pezinho. E dentro do teste do pezinho, eles cobram algumas particularidades. Vamos relembrar então e eu vou falando para vocês o que eles gostam de cobrar, tá bom? Bom, galera, dentro do teste do pezinho, a gente vai coletar milhões de coisas. A gente sabe que desde 2021 a gente tem uma portaria aí do Ministério da Saúde para ampliar o teste do pezinho para todo o Brasil, né? E aí coletar aí mais de 50 doenças para o recém-nascido. Qual que é o problema disso? O problema é o seguinte: isso não está uniforme. Cada estado do país está num estágio aí do teste do pezinho. Por isso que eles não estão cobrando, ultimamente nas provas, qual estágio que o local se encontra, porque isso está muito subjetivo. Aqui em São Paulo, para vocês terem uma ideia, São Paulo já terminou toda a portaria. Agora a gente tem Campinas, que ainda está no início da instauração dessa portaria. Então está começando a ampliar o teste do pezinho agora. Então tá muito diverso, tá bom? Não se preocupem com status de aonde está em São Paulo ou em tal local ou a evolução do teste do pezinho, porque isso eles não vão tender a cobrar, tá muito díspare. O que eles gostam de cobrar são
algumas doenças específicas e fazer você relembrar que o teste do pezinho é um teste de triagem. Se você relembrar a todo momento, antes de você ir para a prova da Unifesp, que o teste do pezinho é um teste de triagem, eu tenho certeza que isso já vai te ajudar na questão da sua prova. Sabe por quê? Porque eles gostam de cobrar assim, se o teste da fenilcetonúria veio alterado, o que eu faço? É isso, galera, é um teste de triagem. Eles geralmente vão colocar um monte de alternativa que vão falar que você vai precisar instaurar tratamento para criança, mas você tem que lembrar que o teste do pezinho não é um teste diagnóstico. Então eu vou precisar ampliar minha investigação. Combinado? Então vamos relembrar um pouquinho o que ele tria. Tria a nossa fenilcetonúria através da dosagem da FAO, hipotireoidismo congênito através da dosagem de TSH, doença falciforme e hemoglobinopatias, fibrose cística pela dosagem do IRT, a deficiência da biotinidase, a hiperplasia adrenal congênita, a toxoplasmose congênita e a gente tá com essa evolução de várias etapas de ampliação, tá? Então, atualmente a gente tem várias coisas, da homocistinúria, a gente tem de vários erros inatos do metabolismo, todos eu tô sendo muito presunçosa, mas eu vou contar um que eu acho que eles vão cobrar nessa prova. Eu tô com um feeling de que eles vão cobrar. Sabe por quê? Porque nos últimos 5 anos eles estão variando em qual que eles pedem. E eles têm pedido os mais novos. Calma que a gente vai chegar lá, tá bom? Uma dica aí de prova para vocês importante é a seguinte, galera. É comum que eles surgirem algumas questões associando algum fenótipo clínico com o teste de triagem neonatal correspondente, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho infecções pulmonares e desnutrição e eu preciso pensar em fibrose cística e alteração do IRT. Então, só uma dica para vocês. Apesar da Unifesp não cobrar tanto isso, grande parte das instituições cobram. Por isso que eu quis trazer isso para vocês, porque eu sei que grande parte de vocês não vai prestar unicamente a Unifesp, tá bom? Vamos lá então, falar um pouquinho da fibrose cística. Fibrose cística é uma doença autossômica recessiva, é aquela doença do beijo salgado, que tem uma repercussão aí multissistêmica, e faz parte da triagem neonatal. Dentro da triagem neonatal, a gente vai dosar o tripsinogênio imunorreativo, tá bom? E se ele vier alterado, o que eu vou fazer? Eu vou repetir o teste e depois eu vou confirmar com o teste do suor. Vamos relembrar esse fluxograma? Galera, se a minha tripsina imunorreativa for maior do que 70, eu vou repetir em até 30 dias de vida. Se esse teste vier alterado, eu vou coletar o teste do suor em 2 amostras. Se o meu teste do suor veio maior ou igual a 60, eu já fecho o diagnóstico de FC. Se o meu teste do suor veio menor ou igual a 29, eu considero que eu tenho uma fibrose cística improvável. Agora, se ele tiver entre 30 e 59, eu vou precisar de um estudo genético para avaliar se eu tenho 2 mutações aí. Combinado? E aí, se de fato, depois desse estudo genético, repetir o teste veio alterado ou encontrei as 2 mutações, eu fecho o diagnóstico para fibrose cística. Combinado? Muito bom. Vamos relembrar de hemoglobinopatias. A ideia aqui é eu detectar hemoglobinas patológicas, tá? O que é normal ao nascer? Gruda isso na sua cabeça. O normal ao nascer é que eu tenha um predomínio de hemoglobina F, tá? Mas eu também posso ter hemoglobina A. E o que é alterado? Alterado é quando eu tenho HbS, HbC, hemoglobina de Bartz, tá bom? Então, lembra aqui, para ficar ainda mais ilustrativo para vocês. Normal eu ter um padrão FA. O patológico é eu ter alguma dessas outros tipos de hemoglobinas dentro da minha análise da criança. Combinado? Vamos a alguns exemplos então. Se eu tenho um padrão FS, eu estou diante de uma anemia falciforme provável. Aliás, de uma anemia falciforme. Se eu estou diante de um traço falciforme, eu vou ter FAIS. Combinado? Já relembramos de hemoglobinopatias, vamos então para o hipotireoidismo congênito.
Aqui, no teste de triagem, eu vou fazer a dosagem do TSH. Se o meu TSH tiver maior ou igual a 20, isso daqui você precisa saber, isso me sugere um hipotireoidismo e eu vou solicitar TSH e T4. Se tiver abaixo de 10, normal. Se tiver no limbo, eu vou repetir o teste, tá bom? E na hiperplasia adrenal congênita, eu vou solicitar aí, eu vou avaliar o aumento da 17-OH-progesterona. Que de manifestação clínica eu vou ter? Na menina, a primeira coisa que eu vou encontrar vai ser a virilização. No menino, como ele já tem pênis, a gente não vai encontrar, geralmente na primeira vez, a virilização. É mais difícil a gente ver isso no menino. No menino, as primeiras manifestações geralmente são desidratação, hiponatremia e a hipercalemia, tá? Que simula aí um choque. Combinado? Mas, relembrando para vocês que a gente teve essa ampliação do teste do pezinho, que não nos ajuda muito. Por quê? Porque eles podem cobrar as outras coisas das outras etapas. Então, vamos relembrar também, tá? Toxoplasmose congênita. Aqui, o que eu vou dosar no teste do pezinho? Dosar o IgM antitoxoplasma, tá bom? Além disso, faz parte dessa ampliação, e é essa que a gente vai falar agora, a minha aposta para eles cobrarem nesse ano, TRECs e CRECs, tá? TRECs e CRECs são círculos de excisão formados a partir do desenvolvimento do linfócito T no TREC e linfócito B no CREC. Portanto, se eu tiver baixa quantidade ou não tiver presença de TREC, é porque provavelmente eu tenho uma imunodeficiência, eu não estou conseguindo formar nem linfócito T ou não estou conseguindo formar linfócito B. E isso precisa chamar a minha atenção, porque eu posso estar diante de uma imunodeficiência combinada grave, a chamada SCID, e a gama-globulinemia, que são as duas coisas que eu consigo rastrear através do TREC e CREC. Isso daqui que eu acho que eles podem cobrar na sua prova, então fique atento. Se o TREC e CREC veio alterado, eu vou confirmar um diagnóstico de SCID através de uma imunofenotipagem. Combinado? Lógico, eu posso pedir um hemograma, posso pedir as imunoglobulinas para eu avaliar como que está a quantidade disso, mas para que eu de fato feche o diagnóstico, eu preciso ter uma imunofenotipagem. Combinado? E só para você relembrar que tem ainda a galactosemia que eles cobraram recente, eles costumam não repetir isso de forma recente, então eu acredito que não vai cair, tá bom? Vamos ver então a questão da Unifesp de 2023, que é a questão 3 que fala: qual é o fator que justifica a discordância... Perdão, tô indo já para a resposta. Vamos primeiro para a nossa questão em si. Lactente de 2 meses de idade, ele é assintomático, nasceu pequeno para a idade gestacional, não teve intercorrência durante a gestação. O Apgar foi de 9 e 10 e ele está em aleitamento artificial desde o nascimento. Teve um resultado positivo para fenilcetonúria na triagem neonatal e em amostra coletada com 24 horas de vida, que não se confirmou nas outras 2 amostras coletadas posteriormente. Engraçado, né? Um bebê que nasceu pequeno para a idade gestacional, mas não teve nenhuma outra alteração, só que ele está em leite artificial desde o início da vida. Isso tem que te chamar a atenção. Além disso, primeiro teste de fenilcetonúria, primeiro teste de triagem dele, com o teste do pezinho, veio positivo para fenilcetonúria, que foi coletado em 24 horas de vida. Não é todo bebê que coleta teste do pezinho nas primeiras 24 horas de vida, você concorda comigo? São só bebês em algumas condições específicas. Lembra disso? Bom, a partir disso ele vai te perguntar qual que é o fator que justifica a discordância entre os resultados. Galera, essa questão te faz usar muito raciocínio, porque ele tá te falando de um bebê que por algum motivo não está em seio materno e não te conta o motivo disso. Só que ele é um bebê que nasceu pequeno para a idade gestacional. Lembra que existem algumas exceções que
me fazem coletar o teste do pezinho várias vezes ao longo da vida do bebê? Uma delas é quando o bebê, por exemplo, é pequeno para a idade gestacional e precisa de uma UTI, por exemplo, neonatal. Ele vai coletar o teste do pezinho assim que ele chega na UTI. E ele vai repetir 3 vezes isso ao longo da vida dele, exatamente o que aconteceu com o nosso bebê dessa questão. Só que só o primeiro teste veio alterado. Sabe por que isso pode acontecer, galera? Porque eu tenho uma hiperfenilalanina materna. Ai, Dri, não tô entendendo nada que você tá falando. Calma. Vamos relembrar quais são as situações especiais de coleta do teste do pezinho. Vamos lá. Quando o bebê for baixo peso ao nascer, eu vou coletar esse teste do pezinho mais vezes do que eu precisava. Quando o bebê for gravemente enfermo ou quando ele for pré-termo. Nessas 3 situações, são 3 situações especiais de coleta. Por quê? Porque esse bebê pode ter um teste do pezinho falsamente alterado. Então, se o bebê for baixo peso ao nascer, gravemente enfermo ou recém-nascido pré-termo, eu vou precisar de 3 coletas de teste do pezinho dessa criança, que vai ser na UTI neonatal ou no berçário, entre 48 e 72 horas e na alta hospitalar ou com 28 dias de vida, o que vier primeiro, tá bom? E, além disso, o que pode gerar erros para fenilcetonúria? Falso positivo pode ser a nutrição parenteral, mas aqui ele não fala que teve. Doenças no fígado, que também não me conta nada que justifique. Imaturidade enzimática e a hiperfenilalanina materna, tá? Pela questão materna e não do bebê. E o falso negativo? Pela coleta precoce, pela coleta com poucas horas após a transfusão ou um uso do suporte vital extracorpóreo. Combinado? Tá vendo como nas questões da Unifesp a gente vai precisar pensar um pouquinho em cada informação que ele nos der? Na maioria das questões da Unifesp, eles não vão te dar informação à toa. Então, pensa que tudo tem um motivo. Se esse bebê coletou 3 vezes o teste do pezinho, é porque ele se enquadra em alguma dessas situações que a gente viu aqui. Ou baixo peso, que é o que ele tinha, ou gravemente enfermo, ou recém-nascido pré-termo. E isso pode fazer com que a criança tenha algum... Eu vou coletar isso, na verdade, para evitar erros, tá? Porque se eu coleto muito precocemente apenas, eu posso ter um falso positivo. Combinado? Galera, espero que vocês tenham aproveitado esse nosso bate-papo para que vocês relembrem alguns conceitos e facilite para vocês na hora da prova. E bora para cima, a gente se vê numa próxima.